Uma boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês novamente. E a gente agradece o convite. O primeiro a ser beneficiado quando estuda, quando busca pesquisar algum tema, somos nós mesmos, né? Então nós acabamos aprendendo. Então é uma coisa boa em primeiro lugar para nós. Por isso que nós agradecemos. E viemos compartilhar então com vocês. Trazemos o abraço fraterno da Casa Espírita que frequentamos, CEAFEC, Centro Espírita Amor, Fé e Caridade, em Oswaldo Cruz. E é muito bom estarmos entre amigos, né? Eu me senti acolhida quando cheguei, recebi muitos, sejam bem-vinda, fique à vontade. Então, estou à vontade e peço as vibrações de vocês para que a gente possa juntos pensar, refletir e ter uma noite proveitosa. Esse tema diferente, aumentou aí minha voz, ó, ficou mais potente. Esse tema diferente surgiu do estudo do livro No Mundo Maior, né, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier, e do lançamento no ano passado do livro que vocês estão vendo na imagem, O Cérebro Triuno, que são 3 autores espíritas e médicos, todos eles, o cérebro triuno a serviço do espírito. Então, a base do que nós vamos falar está no capítulo 3 e 4 do livro No Mundo Maior, de André Luiz, A Casa Mental, capítulo 3, e o capítulo 4, Estudando o Cérebro. E esse livro foi publicado em 1947. O cérebro é um órgão tão complexo, tão importante, mas vem sendo desvendado pela nossa ciência há pouco tempo, porque não é possível, não era possível antigamente observar o cérebro em funcionamento, né, por questões óbvias. Não dá para abrir o cérebro de alguém e não matar a pessoa, né, e não observar então o que está acontecendo. Então, na década de 90, houve um grande avanço no entendimento do cérebro por conta das novas possibilidades de sondar o cérebro, né? Ressonância magnética, o scanner, né? Então, era possível, sem lesar o cérebro da pessoa pesquisada, observar como ele funciona, né? Isso há muito pouco tempo. Então, tudo o que nós estamos fazendo quando encarnados, né, vocês só estão me escutando, vieram até aqui, estão entendendo o que eu estou falando, porque o cérebro de vocês está funcionando direitinho. Então, tudo que o nosso corpo executa, recebe de impressões do meio e também expressa para esse meio, é através do cérebro, né? Ele tem cerca de 100 bilhões de neurônios e cada neurônio faz de 1000 a 10.000 conexões. Então é uma complexidade muito, muito grande, mas a importância dele é fundamental. André Luiz usa a expressão, né, no livro No Mundo Maior, que o cérebro é o aparelho de expressão da alma. A primeira frase é: o cérebro é um instrumento que traduz a nossa mente, manancial dos nossos pensamentos. Através dele, unimos-nos à luz ou treva, bem ou mal. Então, o cérebro é esse instrumento da nossa mente. A nossa mente é
produto do espírito que pensa, que sente, que vibra, que raciocina, que se emociona, né? E esse aparelho, então, de expressão da nossa mente é o cérebro. E é através dele que nós vamos nos elevar ou não, né? Vamos nos unir à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Mas como um aparelho, né, ele não é a causa. Quando nós pegamos um computador, por exemplo, e queremos digitar um texto, se a tecla A do nosso teclado estiver com problema, o A é muito utilizado, então eu vou escrever uma frase, outra frase, e o A não sai. Talvez esse meu texto, aqui o que eu estou escrevendo, fique incompreensível, provavelmente. E quem vai ler aquilo que foi produzido pode pensar: essa pessoa não sabe o que está fazendo, né? Está com as ideias meio atarantadas, não está organizando o pensamento. E na verdade, meu pensamento está ok, está bem, eu estou raciocinando, o instrumento não consegue traduzir aquilo que eu estou querendo colocar. Por outro lado, o teclado pode estar perfeito, o computador todo funcionando, e eu não saber escrever, e eu não ter ideias para expressar, eu não organizar meus pensamentos para colocar em uma frase. Mas a causa, né, quem pensa, quem organiza as ideias, sou eu, né? O computador é esse aparelho, então, de expressão. Mas se ele tiver alguma coisinha que não está funcionando bem, ele não vai traduzir, não vai me atender, vamos dizer assim, perfeitamente. A segunda frase para a gente analisar é: se existe a química fisiológica, temos também a química espiritual, existindo extrema dificuldade em definir-lhes os pontos de ação independente. Quase impossível é determinar-lhes a fronteira divisória, onde termina a matéria e começa o espírito. Então, Calderaro, que é um instrutor que está acompanhando André Luiz, e André Luiz narra no livro, né? Ele que dá essas explicações. É difícil, quando encarnados, nós sabermos aonde que começa, mas isso é problema do cérebro, isso é problema do espírito, né? É claro que tudo vem da alma, do espírito encarnado, mas as manifestações estão tão entrelaçadas, né? Nosso perispírito acoplado a este corpo e ligado célula a célula, que a fronteira entre a matéria e o espírito fica difícil de perceber, né? Fica difícil da gente fazer uma divisão. E isso é muito interessante, né? E por isso a importância da gente entender, então, a nossa parte material, né? Que é o cérebro, que é esse aparelho. Qual que é a linguagem do cérebro? Como é que os neurônios, esses 100 bilhões de neurônios, eles se comunicam? Então, há um tempo atrás, se acreditava que a linguagem era apenas elétrica, que um neurônio se comunicava com o outro através de um impulso elétrico. E nesse desenhinho da sinapse, né, acontecia ali, na passagem de um neurônio para o outro, uma eletricidade. Então, quando estávamos fazendo alguma coisa, nosso cérebro funcionando, observavam os impulsos elétricos, né, em partes do cérebro. Dependendo do que você está fazendo, é ativada uma área, dependendo do que você está fazendo, ativada outra área. E só há pouco tempo é que se descobriu que essa linguagem é dupla. Ela não é só através dos impulsos elétricos, também os neurônios se comunicam com uma linguagem química.
Então, substâncias químicas são produzidas na hora que nós fazemos alguma coisa e são derramadas nas sinapses, né? A sinapse é essa comunicação, quando acaba um neurônio e outro, esse intervalinho aqui, né? Então, o cérebro se comunica, esse número absurdo de neurônios, como é que eles se comunicam com tanta rapidez? Por eletricidade, mas também por substâncias químicas. E se descobriu que assim, quando você identifica alguma coisa, por exemplo, o que é isso daqui? É um livro. Qual é a cor dele? Qual é a forma? Qual é o tamanho? O seu cérebro está trabalhando através da comunicação elétrica. Agora, quando você fala, você pensa se gosta do livro, se ele ajudou você em alguma coisa, se você vai indicar ele para alguém, ou se você detestou, se ele te causou sono ou não, essa linguagem já é química, né? Não tem mais impulso elétrico. Então, foi uma descoberta que revolucionou a farmacologia, né? Então, nós, a partir disso, começamos a tomar substâncias que modificam o nosso cérebro, porque essas substâncias foram 72 identificadas, essas substâncias químicas, 11 delas se conhece, apenas 11 se conhece para que serve a função, e apenas para 3 existe tratamento que regula o nosso humor. Né? Então, nós tomamos o remédio mais vendido no mundo, vocês sabem qual que é? Não o nome, mas assim, o tipo. Ansiolítico. O pessoal sabe, está tomando, eu acho, por aqui. O remédio mais vendido no mundo é contra a ansiedade. Opa, então descobrimos a cura da ansiedade? É isso? O que a medicação vai fazer? Ela vai atuar nesta linguagem cerebral, né, com substâncias químicas, equilibrando se está faltando alguma coisa, se está sobrando, né? Então o médico vai receitar para nós a quantidade adequada, a gente vai ajustando e os sintomas da ansiedade vão diminuindo. Mas a causa que gera em nós ansiedade, ela não foi tratada porque ela está na alma, né? Ela está no espírito. É nós que sentimos ansiedade e repercute na mudança da química do nosso cérebro, certo? Então, a raiva, a mesma coisa. Você está com uma crise de fúria e toma um Lexotan, a tua raiva vai passar. Mas quem que sente a raiva? É o corpo ou o espírito? As duas coisas, né? Nós não estamos entrelaçados, encarnados aqui. O espírito sente a raiva, mas se eu tomo um remédio e passa a raiva, é porque o corpo também está vinculado a isso. Mas a causa da raiva passou? Quando passar o efeito do remédio, né? Se você não trabalhar aquela situação que provocou aquilo, volta tudo. Então, chegando propriamente no capítulo 3, a casa mental, é bastante conhecido esse estudo, né? Calderaro, então, o instrutor de André Luiz, vai fazer uma comparação, quando eles estão observando o cérebro de uma pessoa que eles foram atender num caso de obsessão, né? Então, Calderaro fala, olha, foque aqui, vamos observar. E André Luiz vê, então, 3 regiões diferentes no cérebro, com luminosidades diferentes, que são
comparadas, só a questão de didática, né, para que possamos entender, a andares de uma casa. O primeiro andar seria o porão de uma casa, significando, representando, se associando com o cérebro subconsciente, onde existem as funções do automatismo e do hábito, responsáveis por isso. E onde está arquivado, então, o nosso passado. Seria o primeiro andar da casa mental. O segundo andar, nesta parte social, é o consciente, né? Onde as funções do esforço, da vontade, das realizações, da vida social de interação, elas acontecem e representando o nosso presente. O último andar, o andar superior, o sótão, Calderaro faz essa comparação que ele seria o nosso futuro, o chamado superconsciente, onde existem os ideais e as nossas metas a serem alcançadas. As nossas capacidades ainda não desenvolvidas, mas existentes já ali em potencial e já com uma função existindo no nosso cérebro hoje. Tá certo? Então são os 3 andares da casa mental. Isso foi escrito, como eu falei para vocês, em 1947. Foi publicado, não sei se foi escrito antes, né, e demorou um pouquinho para publicar. Só em 1968, portanto 21 anos depois, é que a nossa ciência, oficialmente, através desse cientista chamado Paul MacLean, é um neurocientista americano, ele vai falar e vai usar a expressão o cérebro triuno. Ele estudando o cérebro, ainda não com as possibilidades que nós temos na década de 90, com o scanner e tudo, mas analisando o cérebro anatomicamente, né, nos corpos já mortos, ele vai identificar 3 cérebros em um. Por isso o cérebro triuno, são 3 em 1. E a gente vai entender que é a mesma coisa que o André Luiz está falando, porque ele vai falar do primeiro andar, o cérebro reptiliano, que tem a função de garantir a sobrevivência e a reprodução da espécie. São os nossos hábitos, automatismos, os nossos instintos. Tudo que está ligado à nossa sobrevivência. Comer, beber, reproduzir-se, se defender, se abrigar, né? E então o cérebro reptiliano é essa base, é o primeiro andar da casa. Isso é a ciência oficial falando. O cérebro reptiliano como um cérebro inicial. O cérebro paleomamiferiano ou mamífero, né, já aparece a emocionalidade afetiva, a proteção e os cuidados parentais. Então, os mamíferos já apresentam um pouco de emoção, uma necessidade de cuidar da sua prole, né? Um começo de grupamento social, de vínculos, né? E isso é o cérebro intermediário, aquele segundo andar. E ele identifica o cérebro neomamiferiano, né? O capaz que só os seres humanos têm, não é encontrado nas outras espécies, é capaz de criar, né? E tem autoconsciência. Só nós, seres humanos, criamos, planejamos o futuro, inventamos. Os animais, eles repetem padrões instintivos, né? E esse cérebro, então, neomamiferiano,
aqui na frente, esse terceiro andar, ele tem a função de regulação dos outros dois. Isso foi descoberto bem depois, né? Mas aí nós vamos pensar nessa questão do espírito e matéria, e vamos ver que à medida que o espírito evolui, ele precisa de um instrumento mais sofisticado, que melhor atenda às suas necessidades de expressão. Então o cérebro, como um aparelho de expressão, ele vai precisando se refinar, se aperfeiçoar. Então nós vemos que o nosso cérebro hoje, ele é resultado de um processo histórico evolutivo, desse princípio espiritual que caminhou nos outros reinos, né? E que foi chegar, culminando no ser humano, desta forma já mais complexa e já mais avançada, né? Então, por quê? Porque precisamos de um aparelho um pouco mais sofisticado. Hoje eu fui tentar fazer alguma coisa aqui no meu notebook, aí meu marido foi falar, você precisa do Windows 10, né? E não tem nem como colocar, isso está muito velho. Então eu estou com o instrumento já quase caducando, mas está bom ainda. Mas a gente vê que as coisas vão avançando, e se eu preciso de mais funções, o aparelho às vezes não vai dar conta. Então isso relacionado também ao nosso aparelho cerebral é a mesma coisa, né? Por que os celulares eles vão mudando? Não é só para a gente gastar dinheiro, né? Parece que é, né? Estou tão satisfeita com o meu, aí vem outro, vou ter que, ai meu Deus, comprar outro. Não, as funções, né, naquele pequenininho que a gente tinha tijolinho antigamente, não tem como, elas não comportam todas as, né, as funções que vão sendo aperfeiçoadas. Então o aparelho vai se sofisticando. Mas no Livro dos Espíritos, eles deixam claro o seguinte: não são os órgãos que dão ao espírito as faculdades. Então não é o aparelho mais sofisticado que vai dar a função, mas são as faculdades do espírito que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, na evolução que acontece, planejada por Deus, executada pelos seus missionários divinos, né? Nessa grande jornada que a lei do progresso está por trás de tudo, é tudo muito encadeado, tudo muito perfeito, mas nós entendemos que não é o órgão, então, que dá a função mais aperfeiçoada. Ele é capaz de comportar uma função mais aperfeiçoada. Que aquele órgão lá dos macacos, o cérebro dos macacos, por exemplo, não tinha como comportar novas funções que o espírito vai desenvolvendo no decorrer da sua evolução. Então, se nós vemos o nosso cérebro hoje 3 em 1, né, nós vemos que nós saímos dessas fases mais primitivas, mas ainda carregamos ela, porque as fases ainda não saíram de nós. Como assim? Eu ainda tenho o cérebro reptiliano, o paleomamiferiano. Elas não dominam mais hoje, no presente, a minha vida, porque o cérebro pré-frontal, esse último na nossa conquista evolutiva, ele que é o responsável pelas decisões, pela razão, pelos sentimentos, pelas tomadas, né, de decisões e pelas escolhas. A abelha, o cachorrinho, o gatinho, ele não tem escolha, ele não tem significado de vida que ele tem que criar. E nós temos que criar. Nós temos que dar sentido à nossa vida, né? Como seres humanos.
Quando é só o instinto que toma conta, é fácil, né? É só Deus tomando conta de nós. Então, a gente tem um comportamento esperado para aquela espécie, geneticamente programado. A abelha, ela não tem uma crise existencial, ela fala, eu quero ser uma formiga, né? Não, agora não vou mais produzir mel nenhum, né? Não, ela atende ao instinto apenas. Nós ainda temos os instintos, mas já temos mais coisa, ganhamos já complexidade e precisamos lidar com tudo isso. Então as fases ainda estão dentro de nós, só que nós já avançamos. Então nesses 3 andares, aí a gente faz uma pergunta que até André Luiz estava lá confabulando com o cadeirado. Existe um andar que é para a gente permanecer nessa casa mental com os 3 andares, né? Eu preciso saber que andar que atividade que eu posso fazer para ficar mais em um do que em outro. Aí eu tirei esse trechinho do filme Alice no País das Maravilhas, que ela está caminhando e ela chega num lugar com possibilidades de direção diferente para onde que ela vai. E ela pergunta para o gato, poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para sair daqui? Isso depende bastante de onde você quer chegar, disse o gato. O lugar não importa muito, disse Alice. Então não importa o caminho que você vai tomar, disse o gato. Então nesse trechinho a gente pensa o seguinte: como que é importante, absolutamente necessário para nós humanos tomarmos consciência de onde queremos chegar, do significado da nossa vida, porque aí nós podemos escolher com segurança qual caminho tomar. Porque parece que quando a gente não tem muita consciência por que estamos aqui, o que viemos fazer, qualquer caminho serve. O que o mundo material, a ideia predominante culturalmente nos pressiona? Qual é o sentido da vida? Você nasceu para quê? Ganhar dinheiro, consumir, comprar, não é? Então você precisa ter sucesso, cada vez mais se empenhar nisso, porque o significado da vida é esse. Então você segue este caminho, se você tem esse sentido. Mas nós vamos aprendendo que isso dá um vazio enorme, porque nós temos um sentido muito maior, né, do que apenas esse. Esse pode estar fazendo parte da nossa vida, mas ele não é o primordial. Nós temos que sobreviver, mas não estamos aqui apenas para comer, beber, dormir e comprar, e poder comprar, e poder conquistar coisas. Então, saber qual é o sentido da nossa vida vai fazer a gente escolher que andar ficar. Que andar vocês acham com um sentido existencial mais profundo, que até a doutrina espírita nos dá, que é de evolução? Estamos aqui para evoluir intelectual, moralmente, progredir, crescer, ajudar o planeta a crescer também. Tendo esse sentido existencial mais profundo, qual é o caminho? Que andar que a gente tem que preferencialmente ficar? O que vocês acham? O terceiro andar, né? Sabia que vocês iam falar isso. Todo mundo aqui quer ficar... Não, tem gente que falou segundo aqui. Ninguém fica no primeiro? O
primeiro são as necessidades físicas, o segundo essas de realização social, de grupamento, de conquistas. O terceiro, essa espiritualidade, essas metas e tudo, né? A gente quer só ficar no terceiro? Vocês vieram hoje aqui para um momento de espiritualidade, certo? Deixaram então seus instintos em casa. Ninguém trouxe a sexualidade para cá hoje à noite, não, né? Não? Ninguém trouxe. Tem como a gente tirar, guardar, não? Tem? Não. Não tem como a gente não ter. Não tem como a gente não passar por esses andares. E nem ficar apenas em um só. Né? Vocês só estão aqui porque estão com as suas necessidades físicas atendidas. Ou parcialmente atendidas. Mas vocês comeram, dormiram quando tinham que dormir, né? Foram ao banheiro, tomaram banho, eu espero, né? Não tem ninguém aqui passando mal, que atrapalhe ficar aqui, né? Se começar a acontecer uma tragédia, um abalo sísmico, isso aqui, ninguém trouxe o instinto de sobrevivência para cá, vai ficar todo mundo tranquilo, né? Ninguém vai sair correndo. É assim? Não. Então nós trazemos para onde vamos. Por quê? Porque nós percorremos todos esses andares. O problema é permanecer em um. E é até problema permanecer também no terceiro. Porque André Luiz fez essa pergunta e o instrutor respondeu o seguinte: vamos ficar no cérebro inicial, lá no primeiro andar? A criatura estacionária na região dos impulsos perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. É aquela parábola dos talentos que o cara enterra, né, os talentos e não faz nada com aquilo que recebeu. Só espera o tempo passar, só come, bebe, dorme e não tem um sentido maior. Estacionado no primeiro andar. Mas então estacionar no segundo, quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, sem consulta ao passado e sem organização de bases para o futuro, mecaniza a existência. Então também não é para a gente ficar na fazeção de coisas, nas realizações. É para a gente andar livremente, como se houvesse um elevador e a gente pudesse andar por esses 3 andares. O irmão Jacó, no livro Voltei, né, é uma literatura que a gente recomenda a todos os espíritas e muitos conhecem, porque foi um trabalhador espírita, presidente da Federação Espírita Brasileira, que realizou muito no segundo andar, muito, e teve merecimento para ser recebido no plano espiritual por Bezerra de Menezes até, mas quando chegou lá ele não tinha luz. Ele via as pessoas iluminadas e ele mesmo questionava por quê, se ele realizou tanto. E aí ele pergunta para Bezerra de Menezes o que acontece com ele. Ele falou: você realizou muito por fora, mas esqueceu de realizar por dentro. Então estacionar também no segundo andar só não dá. E no terceiro, que foi que a maioria aqui falou que quer ficar lá, né? Os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores sofrem o perigo de contemplação sem as obras, da meditação sem o trabalho, da renúncia sem proveito. Então é preciso também agir, né? A gente ficar só orando, meditando, nesse contexto do contato com o terceiro andar, né, com essa espiritualidade, não dá. Mas é preciso sempre pegar um elevadorzinho para subir, certo? Porque é isso que vai nos inspirar nas ações e nas realizações do segundo andar, e vai dirigir
o primeiro andar. Porque como nós fazemos e comandamos as nossas necessidades fisiológicas também é importante. Não é de qualquer jeito que nós comemos, bebemos, dormimos. O que nós fazemos, como, é muito importante na nossa jornada. Então aí a gente pode questionar assim: nós temos que superar os nossos instintos, então as nossas emoções básicas, né? Raiva, medo, tristeza, nojo, isso tudo que nos acompanhou no nosso processo evolutivo para a nossa sobrevivência. Na questão 75, Kardec pergunta: é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem na medida que crescem as intelectuais? Então, nós vamos evoluindo e os instintos vão diminuindo? Eu deixo ele em casa? É assim? Olha a resposta: não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Só coloquei isso daqui para vocês saberem, mas eu não quero me aprofundar, porque eu não sei me aprofundar nisso aqui. Isso aqui é meio enigmático para mim. Mas só para a gente confirmar que não podemos desprezar o primeiro andar. Ele nos acompanha. E se fosse para ser de outra forma, Deus teria feito de outra forma. A gente não teria mais o cérebro reptiliano aqui, e outra parte do cérebro teria adquirir essa função e pronto, né? Mas não é assim, porque não é assim, porque tem uma função. Vocês sabem de cor aqui como se reconhece o verdadeiro espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele empreende em domar suas más tendências. De onde vem a má tendência? Do primeiro, do segundo, do terceiro andar? Do primeiro. Então, para ser espírita, tem que ter má tendência e tem que saber domar. Tem que eliminar a bichinha, acabar com a raça dela. Então guardem isso, porque a gente vai voltar nisso, tá? Agora o cérebro triuno, esse 3 em 1, eu acho que já falamos bastante. Mas o que ela tem a ver com as nossas emoções com o Cristo, né? Afinal de contas, queremos acionar o elevador e ir para o terceiro andar, nos inspirarmos no Evangelho, como as músicas lindas que foram cantadas pelo coral aqui. As letras delas falaram disso, né? Nós nos inspirarmos no bem, no Evangelho. Kardec fala que para a gente dar esse passo evolutivo no momento, no mundo de regeneração, é necessário mais progresso intelectual, ou ele fala que agora o momento é, para a Terra se regenerar, progresso moral, transformação moral. Então a gente precisa conhecer mais, ou a gente precisa alinhar nossas emoções com o Cristo. Como que a gente vai fazer isso? O reino de Deus está dentro de nós. Essa é uma lição de Jesus muito importante para todos nós que queremos evoluir. Porque pode parecer de uma maneira mais simplista que nós vindo ao centro, a uma igreja, fazendo um trabalho assistencial, fazendo caridade, esse reino de Deus nós estamos conquistando de uma maneira fora
Mas Jesus não mentia para a gente, ele falava absolutamente a verdade, como o espírito condutor das nossas almas, da nossa evolução. Ele não poderia nos enganar que o reino dos céus ele está dentro de nós. Então, se está dentro de nós, não é fazendo coisas na aparência, na externalidade, que ele vai aparecer. Mas alguém aqui sente de verdade o reino de Deus dentro de si? Existem momentos que nós nos sentimos muito bem, não tem? Momentos de elevação, que nós acessamos então esse terceiro andar, que é o reino de Deus dentro de nós, de uma forma orgânica, física mesmo. Jesus anunciou que há um tesouro guardado dentro de nós. E o cérebro, essa estrutura, está pronta, no lobo pré-frontal, nesse terceiro andar, tem estruturas prontas para serem utilizadas. É uma herança espiritual superior que precisa ser acessada e conquistada. Fazendo bem, estudando. Pode ser coisas que nos ajudam a descobrir esse tesouro, mas pode ser que eu faça mecanicamente, que eu faça intelectualmente só, sem mergulho dentro de mim para esse progresso moral, para essa transformação moral. Então eu não vou estar acessando o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós em potencial, ele precisa crescer, se desenvolver. E nada que alguém faça, espíritos evoluídos, angelicais vão vir aqui nos auxiliar. Eu vou tomar passe, eu vou fazer tratamento, Não vai vir despertar esse reino. Pode ser que nos inspire todas essas coisas que nós buscamos, mas sempre tem que ser um processo de dentro para fora. Na palestra da Anete Guimarães, ela conta, porque ela estuda muito a neurociência, que até o ano de 2013 não se conhecia a utilidade dessa área específica do cérebro pré-frontal. Lembra que eu falei que na década de 90 que começou a poder se ver o cérebro funcionando em ação, a pessoa viva, mas nunca tinha se percebido o pré-frontal, o terceiro andar, ele ativado. Mas era uma região das mais ramificadas de neurônio. E aí eles ficavam bastante intrigados. Para que tanta coisa se nem funciona, Não serve para nada. Mas em 2013, o neurocientista estudou o cérebro de freiras carmelitas e monges tibetanos que praticavam meditação e oração. E se viu então pela primeira vez essa parte do cérebro sendo ativada. Em todas as freiras e todos os padres? Não. Em 10% deles. O que será que eles faziam para ativar e para pegar o elevador e para ir para o terceiro andar? E o que os 90% restante não estavam fazendo, que não estavam acessando esta área, apesar de praticarem meditação e as orações. Então vocês estão vendo que não basta fazer se não for de dentro para fora. Então só 10% conseguia ativar e entrar num estado
tão bom que os cientistas ateus a chamaram de ponto Deus, que só alguns conseguiam acessar, né? E esse Richard Davidson, ele fez um estudo, ele também é neurocientista e geneticista. Ele fez um estudo sobre a meditação, os benefícios, ele comprovou cientificamente. Ele teve depressão, ele começou a meditar e ele melhorou. Então ele começou a pesquisar o cérebro das pessoas que faziam meditação. Então ele comprovou que a meditação melhora os transtornos depressivos e muitas outras coisas. E quando ele esteve na Índia fazendo uma palestra, quem assistiu a palestra e no final foi falar com ele foi Dalai Lama. Dalai Lama o cumprimentou, falou que gostava muito do trabalho dele e sugeriu que ele pesquisasse. Primeiro ele perguntou se existiam pesquisas no cérebro sobre ternura, gentileza e bondade. E ele falou: eu não sei, a gente pesquisou os efeitos nas doenças, né? Da meditação no cérebro depressivo, né? No cérebro ansioso, mas como que funciona o cérebro para ternura, para gentileza e para bondade? E ele prometeu ao Dalai Lama que ia pesquisar, que ia procurar achar as pesquisas e encaminhar para ele. Ele não encontrou nenhuma. E ele se sentiu então desafiado a ele pesquisar. E por que ele recebeu uma resposta, né, procurando, que ele não ia encontrar nada sobre esse assunto na ciência? Porque ternura, gentileza e bondade, disseram para ele, não faz parte da natureza humana. É uma construção social. E ele, intrigado com isso, ele falou: então nós vamos testar. Então ele fez pesquisa, vendo o cérebro de crianças em idade pré-escolar que ainda não tinham recebido essa cultura e não ainda a possibilidade de ter construído ternura, gentileza e bondade através da construção do contato social, né? Então ele fez uma pesquisa científica em cima disso. A primeira coisa para a gente entender é: qual é a diferença desses termos? É tudo a mesma coisa? Não. Preste atenção. Ternura é você ter uma atitude de auxílio, é ajudar alguém que você gosta. Gentileza é você ter essa atitude de auxílio, é você ajudar qualquer um desconhecido. E bondade é ter essa atitude de auxílio, de ajuda, até para quem você não gosta. Então, no grupo de crianças que foi pesquisado, eles criavam inimigos para essas crianças. As crianças tinham ali umas atividades que elas faziam e era pesquisado o cérebro. Primeiro, para pesquisar a ternura. Qual é a pessoa que você mais gosta? Perguntava para a criança, né? E a criança falava da pessoa que ela mais gosta, não sei o que lá, é fulana, é minha, sei lá, é minha tia, né? Ou é minha mãe, não. Num outro momento, isso com o cérebro dela sendo observado, né? Pesquisado. Era contado para ela: esta pessoa que você gosta muito está sofrendo. Ela sofreu um acidente. Ou ela está doente. E aí a criança espontaneamente entrava, né, numa emoção. Só que era perguntado para ela: o que você pode fazer para ajudar? E se ela então não pode levantar, eu vou pegar água para ela, eu vou beijar, eu vou abraçar, eu vou fazer carinho, né? Se está doendo, eu vou pegar o remédio.
enquanto ela contava que ela poderia fazer para ajudar, a região do córtex pré-frontal era ativado. Situações de ternura. Pessoa que eu gosto bastante, eu ajudo. Então, esta área do terceiro andar acendia. Agora, criavam situações de quem nos corredores do laboratório, pessoas desconhecidas que precisavam ali de alguma ajuda. E essas crianças, então, que por um tempo foram pesquisadas e que o cérebro pré-frontal era aceso, porque ela ajudava e ela funcionava com a ternura, elas também ajudavam espontaneamente através da gentileza com pessoas desconhecidas. E esses chamados inimigos, porque eles produziam os inimigos também ali em situação de laboratório, fazia empurrar a criança, tirar uma coisa dela, enfim, né, fazia com que ela não gostasse daquela pessoa. Depois que o cérebro dela tinha sido passado e visto aceso na ternura e na gentileza, quando passava por esse inimigo, entre aspas, que ela não gostava, ele precisando de alguma coisa, espontaneamente ela ajudava. E era questionada depois: mas você gosta dele? Não. Mas por que você ajudou? Porque ele precisou. Né? Então, o que essa pesquisa foi mostrando? Que nós temos também uma atrofia cerebral relacionada às virtudes. Nós não temos uma atrofia relacionada às coisas que nós não desenvolvemos. Por exemplo, eu não dancei balé nunca na minha vida. Agora, com 45 anos, eu vou começar a dançar balé. Vai ser fácil ou difícil? Não é impossível, mas vai ser difícil. Ao contrário da minha menina, que com 4, 5 anos, a professora já falava: tem pé de bailarina, meu Deus, o pé dela vira. E ela dançou a vida inteira, né? Porque a área do cérebro não foi treinada. Então, se eu não fui educada também para amar os inimigos, ser bom com aquele que me maltrata, ao contrário, me vingar, não ser boa com qualquer um, não emprestar minhas coisas, se a minha educação eu recebi isso, eu não treinei a área do cérebro. E se hoje, com 45 anos, alguém falar para mim: você tem que amar os inimigos, vai ser fácil ou vai ser difícil? Impossível? Não. Que nem dançar. Não é impossível, mas é mais difícil. Então a pedagogia divina, na sua perfeição, faz a gente renascer, reencarnar como criança, todas as vezes ter aquele período enorme de infância para receber novamente educação, bons princípios, treinamento do terceiro andar, né? E muitas vezes, como pais, nós falhamos nisso, porque o nosso sentido existencial está perdido nas questões materiais. Então, como é que eu vou dar prioridade para desenvolver ternura, gentileza e bondade nos meus filhos? Eu tenho que treinar eles para serem de sucesso no mundo, vencer as pessoas, ser forte. E muitas vezes isso significa ser ruim, não ser bondoso, não ser gentil e não ter ternura. Então, como nós vamos encerrando pela questão do tempo, nós vamos só lembrar que o pré-frontal são as forças de um campo virgem que a alma conquistará não somente em continuidade evolutiva,
senão também a golpes de autoeducação, de aprimoramento moral e de elevação sublime. Então há uma continuidade, nós não vamos virar anjos e vamos ficar nesse terceiro andar de uma hora para outra, só porque a gente aprendeu sobre isso, né? É uma coisa de processo, de continuidade, de autoeducação. As paixões são como um corcel, está lá no Livro dos Espíritos, se tornam perigosas a partir do momento que deixais de poder governá-las. Dá uma olhada nesse cavalo, a força que ele tem, as possibilidades enormes, mas sem direção, sem governo, sem canalização dessas energias e dessas forças, elas são perigosas, né? Então, tudo que nós sentimos, as nossas emoções, mesmo em desalinho, nós precisamos reconhecer, identificar e aceitar para poder domar, para poder direcionar, para poder dar este caminho que é necessário. Sentimentos de culpa, sentimentos de medo, de raiva, todos eles falam do nosso primeiro andar. E como eu posso sublimar este primeiro andar, transformar, se eu nem sequer os conheço? Eu vou levando a vida empurrando sem tomar consciência, sem me conhecer, ou achando que essas coisas não podem mais fazer parte de mim, e é impossível. Então elas vão fazer parte do nosso processo evolutivo, mas nós precisamos dar direção para o nosso sentimento de culpa, responsabilidade, reparação, direção para o nosso sentimento de medo, de ansiedade que está assolando a humanidade. Qual é a direção do sentimento de medo? Ele nos dá a dica de que precisamos nos preparar melhor, nos atentarmos melhor, porque daí o nível de ansiedade abaixa. Como canalizar as emoções da raiva? Porque todos nós temos, né? Gandhi, que foi o grande missionário da paz, com tudo que ele fez, ele sentia raiva, mas ele nunca colocou esta raiva a serviço da violência, mas sim ao serviço do avanço, da paz, das negociações, sempre através da paz. Ele canalizava aquilo que os ingleses faziam de absurdo com o povo dele para, de maneira inteligente, ter ações positivas. Então, o que nós temos que fazer no nosso mundinho, primeiro individual, na família e nos ambientes que nós também participamos. Então, eu falo aqui de outras coisas, mas não dá tempo. Tem mais 5 minutos? Quem que tem o arsenal? Ixi, tem. Então nós vamos terminar com uma música. E daí é terminar mesmo, porque eu sempre prometo que vou terminar e não termino, mas vou terminar. A música se chama You Raise Me Up, e ela está na voz do Josh Groban, cantor inglês. Ela está em inglês, mas tem a tradução no vídeo, tá? Na tradução vocês vão perceber o seguinte: You raise me up é você me eleva. E dá para entender, sem ele falar em nenhum momento a palavra Deus, ou Jesus, ou qualquer outro ser mais iluminado, que esse ser nos eleva. You raise me up, você me deixa acima, me eleva acima das montanhas, me deixa mais forte do que eu sou, me faz ser melhor do que eu sou.
Quando vocês virem, porque a música é belíssima, a melodia é linda, a voz dele também, mas eu quero que vocês, vendo a tradução, você me eleva, já consigam perceber que não é ninguém de fora, é o teu Deus interior, é você acessando isso, porque Deus está disponível o tempo inteiro para todos. Mas quando é que eu me consigo elevar? Quando eu faço o esforço de direcionar o elevador para ir para o terceiro andar. Então somos nós os responsáveis, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de vocês, eu já vou me despedindo e obrigada pela atenção.